alguém encontrar, diz, achei. Quem não encontrou, fala, calma, pastor. Mas tem que falar alto, calma, pastor. Tá vendo? Teve gente que falou baixinho, calma, pastor. Querido, para você não se perder, nem estar desconexo, nós estamos, como igreja, numa série de pregações e estudos no livro de Atos. Esse objetivo de quinta-feira é que nós venhamos a estudar o que aconteceu com os discípulos que receberam de Jesus a missão de fazer discípulos pelo mundo, de ser igreja e de dar sequência após o ministério de Cristo. Porque eles aprenderam por muito tempo o que era ser discípulo, o que eles tinham que fazer, agora viver a prática. Nós aqui, às quintas, estudamos sobre como fazer discípulos. Estamos estudando EBD sobre doutrina, só que às vezes nos falta o seguinte, e a vivência? O que aconteceu? Porque é muito bonito quando eu falo da igreja fazendo discípulo. Mas na prática, acontecem problemas e desafios com toda a igreja, inclusive a igreja ideal que começou em Atos. Teve percursos, dificuldades, teve complicações, precisou se reinventar. Então estamos estudando essa igreja em Atos. E hoje eu queria que nós estudássemos como era esse cotidiano da igreja em Atos. Como que era essa comunidade. E é interessante porque a igreja em Atos, ela tinha um critério para que você fizesse parte da comunidade. Você tinha que ser reconhecidamente um discípulo de Jesus. Esse era o critério. E aí é interessante isso, porque hoje talvez o critério para você se chamar igreja sejam vários. Se alguém te perguntar assim, você é membro de uma igreja? Sim. Por quê? Ou o que te faz membro? Por que você se identifica como membro da igreja? Você vai falar, porque eu vou lá domingo. Essa frase, queridos, vocês me perdoem, a gente está aqui hoje sem visitantes aqui presentes, se tiver no online, é bom que aprenda esse detalhe. Que se a sua resposta for, eu sou membro da igreja Cura, porque eu vou lá domingo. Essa frase, ela tem tantos equívocos que ela não poderia ser repetida. Primeiro, a nossa identidade como igreja não é algo que nós fazemos, é o que somos. Então a sua resposta nunca pode ser porque você faz. Porque eu dou o dízimo, porque eu fui batizado lá, porque eu vou. Não, não pode ser pelo que você faz, tá ótimo. É pelo quem você é. Segundo, igreja não é um lugar. Igreja não tem CEP. Instituições tem CEP, CNPJ tem CEP, prédio tem CEP. Igreja não tem CEP. Tecnicamente, não pode ser usado o termo ir à igreja, porque você só vai a locais. Não me lembro qual foi a última vez que alguém que ia me encontrar falou, vou lá em Rodrigo. É até estranho isso, né? É estranho, não é? Não tem? Vou lá em... Não, é estranho, vou lá em Rodrigo. Porque o ponto é, você vai a locais, você encontra com pessoas, mas você vai a locais. A não ser que, de repente, eu me torne um estabelecimento, que às vezes acontece, né? Isso é bom. Mas você não vai a pessoas, você não vai a encontro de pessoas, vai a um lugar. E igreja não é um lugar. Então, a cura não é esse prédio, até porque ela existiu antes desse prédio. E se destruíssem esse prédio, seríamos cura. Na rua, nos escombros, sei lá com que fosse. É só uma facilidade de conforto. E também, você não é só a igreja domingo. Então você não é igreja domingo, igreja não é um lugar, e você não é igreja pelo que você faz. Você é igreja pelo que você é. Então uma boa resposta é, por que você é igreja? Porque você é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, você se conecta a outros discípulos. Sempre foi um comportamento natural e esperado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, não deixem de reunir como igreja, como é costume de alguns. Então, assim como é esperado que os discípulos se reúnam como igreja, sejam igreja, é esperado que alguns não queiram ser, há 2000 anos atrás, não é costume só agora. Mas é uma expectativa, uma ordenança, não deixem de se reunir. E é interessante que essa afirmação de Hebreus vem com a afirmação que o dia da volta do Senhor está próximo. Os dias maus estão próximos. Os dias difíceis estão próximos, então não deixe de se reunir como igreja. 2000 anos atrás, isso. Imagina agora. Então, eu leio a Bíblia,
vou dizer aqui que Estela falou que eu estou falando essa palavra toda hora. Eu falei que é curioso, né? Estela falou que você está falando curioso toda hora, mas é curioso. Viu? É curioso que ser igreja era natural após ser discípulo. Se você observar na pregação que a gente estudou, ouviu, um domingo anterior, né? Sem ser o agora, um antes, que foi o grande encontro que a gente falou sobre Atos, aceitar Jesus, receber o presente do Espírito, se arrepender dos pecados, ser liberto da condenação, é o que caracterizava as pessoas que seriam igreja. Não tinha um convite depois, vem ser igreja. Não tem aqui, você pode ler. Assim, você pode ler até o 42, assim, do 37 ao 41, não tem Pedro falando, vem ser igreja, não tem isso. Porque o efeito de ser comunidade é natural para quem é discípulo. Então o texto de Atos 2,42 não é uma leitura solta, é realmente a experiência de como convivia a comunidade de discípulos. Eu tenho que evidenciar que é uma comunidade de discípulos porque existem igrejas que não são comunidades. Ou seja, não tem vida, não tem comunidade, não tem unidade, são apenas grandes ajuntamentos diferentes. Mas também existem ajuntamentos que não são de discípulos, são de consumidores, são de pessoas que batem carteira, donos de espaços, não são de discípulos. E discípulo é ser igual a Jesus, é seguir Jesus e multiplicar isso. Porque isso é ser discípulo de qualquer coisa. Hoje existem ótimos discípulos de Instagram, de personagens, de série, pessoas que seguem e imitam. Eu já vi gente com corte de cabelo, roupa igual, mas é sobre o discípulo de Jesus. E aí, para também tirar esse mistério velado do que é ser igreja, vamos ler. Uma das coisas que, eu vou ser bem sincero, Deus me desafia muito nisso, eu quero viver. Eu não quero perder tempo com aquilo que Deus não me entregou, não me deu para eu investir o meu tempo. Vou repetir, eu não quero perder o meu tempo com aquilo que Deus não me deu para que eu invista o meu tempo. Então vamos ver o que é ser igreja. Os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais, milagres eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, felicidade em coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui é a igreja de Atos, após morte e ressurreição de Cristo. Eu estou dando um recorte de uma igreja 2 meses depois da Páscoa. Hoje é que dia? Hoje, a gente já está quase 2 meses da Páscoa, a Páscoa foi no finalzinho, foi final de março, né? Está 1 mês da Páscoa, então uma igreja 2 meses após a Páscoa. Era pouca gente? Não, porque você já vai me falar, pastor, é fácil. Com 150 pessoas é fácil. A Bíblia diz, no versículo 41, que na pregação de Pentecostes, houve 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas que foram acrescidas como discípulos de Jesus. Então, no mínimo, eu tenho 3.120 discípulos, porque tinha 120 antes, chegou 3.000, no mínimo. No mínimo, essa igreja que surge com 2 meses, tem 3.120 pessoas reunidas. Qual era o comportamento dessas pessoas? Primeira coisa que você tem que entender é que essas são pessoas que se arrependeram de pecados, foram libertos da condenação do pecado, confessaram seus pecados, receberam o presente do Espírito Santo e criam em Jesus como Senhor e Salvador. Se por algum motivo você identificar pessoas que não são assim, não esperem Atos 2, 42 a 47 dela. O motivo de ser igreja, uma comunidade de discípulos, está na salvação em Cristo Jesus, na centralidade e poder do Evangelho que liberta, no entendimento que somos pecadores e precisamos se arrepender e mudar, e no entendimento que temos o Espírito Santo habitando em nós.
não houver entendimento do Espírito, centralidade do Evangelho, obra de Cristo e entendimento do nosso pecado, dificilmente haverá igreja. Vou repetir porque isso é importante. Se não houver consciência de quem nós somos como pecadores, se não houver consciência da obra de Cristo, se não houver consciência da habitação do Espírito, e se não houver consciência dessa transformação que o Evangelho promove, não há possibilidade de ter igreja. Cristo, Espírito Santo, Evangelho e autoconsciência do pecado. Se não houver isso, não tem como ser igreja. E a Bíblia conta, e hoje vai ser um pouquinho diferente, porque geralmente na pregação a gente tenta estipular 3, 4 tópicos, mas eu quero ir versículo a versículo. Então ela vai ser mais uma leitura e comentários de Resende do que exatamente a pregação de tópicos, mas eu vou aplicar cada uma das vezes que eu parar para a gente pensar, que é um estudo, a ideia é estudar. A Bíblia pontua 4 características no versículo 42. A perseverança na doutrina dos apóstolos, que se eu pudesse falar dos apóstolos tinha pouca coisa. Porque a Bíblia diz em Mateus 28, 18, você não precisa abrir, se quiser projetar me ajuda. Me ajuda não, ajuda os irmãos. Porque diz que Jesus, estando com os discípulos, olhou para ele e disse: eis que tem autoridade no céu e na terra. Versículo 19, portanto vão, e talvez a tradução seria, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito, ou, depende da versão, é tudo que vocês têm obedecido, ou têm ouvido. Repara, o que os apóstolos ensinavam era uma reprodução fiel daquilo que eles obedeciam porque aprenderam de Jesus. Eles não eram professores, eles eram testemunhas, não confunde. Como testemunhas eles ensinavam. Não eram professores, eram testemunhas. A ordem de Jesus não é para ensinar uma teoria, é para ser didático sobre a sua prática. Então não é para você ensinar sobre oração, é porque você ora e as pessoas veem e você é didático para dizer: olha, eu oro assim. É sobre a sua prática ensinar. E os apóstolos tinham essa função. Por que eles? Porque de toda aquela comunidade, eles conviveram muito próximo de Jesus. Entenda, apesar de Cristo ser alguém que faz milagres, ele escolheu um processo para a igreja. E nesse processo, ele acreditava no relacionamento. Então ele escolheu alguns para algumas missões específicas naquele momento, que iam multiplicando e dando sequência. Mas na missão essencial da palavra, ele sempre dedicou a todos. Pastor, agora eu viajei. Como assim alguns tinham uma função específica, mas no essencial todos eram chamados? A Bíblia fala para todos fazerem discípulos em Mateus 28. Todos, sem nenhuma distinção. Em Marcos diz a mesma coisa, em Lucas diz a mesma coisa. Mas quando fala sobre a execução de prodígios nesse momento, Deus operava prodígios, versículo 43 de Atos, através ou por meio dos apóstolos. Não significa, querido, que um outro discípulo ou outro cristão não fazia milagres. Mas aqui nesse registro, a operação dos milagres estavam com os apóstolos, porque sobre eles foi dado um ministério de envio e plantação primária do evangelho do reino. Estes homens receberam uma missão específica de serem porta-vozes do início da igreja. E nesse início, era necessário, além do ensino, manifestações visíveis do poder de Deus. Pastor, ainda acontece hoje? Sim, depois você pede para o Daniel contar de novo como que foi quando ele orou para uma pessoa que tinha um problema na perna e foi curada. Depois pede, ele te conta, fala aí pá, como ele contou no áudio lá atrás. Então continua acontecendo. Pastor, significa que Daniel é um apóstolo? Não significa isso. Mas significa que Deus continua operando prodígios, sinais, maravilhas, mas hoje, sem nenhum milagre, alguém pode crer no Senhor Jesus, porque o grande milagre é a obra da salvação, da habitação do Espírito, centralidade do Evangelho e conceito de quem somos, de quem foi transformado. Pela fé. Por isso que para alguns não há milagres, como Jesus disse em Nazaré. Falando, olha, na época que Eliseu veio, não houve
manifestação da graça e do milagre do Senhor para as viúvas do povo de Israel. Foi para uma viúva fora. Muitos leprosos andaram em Israel, mas Deus foi misericordioso com Naamã, que não era de Israel. Porque Jesus queria mostrar ali que Deus ama a todos. Então o milagre pode acontecer, e acontecem, e acontecerão, porque é uma promessa divina, que sinais seguirão os discípulos. Mas repara, o discípulo vai na frente, e os milagres vêm atrás. Ou seja, não é esperado que você seja discípulo porque há milagres. Pelo contrário, é esperado que no ambiente onde há discipulado, Cristo manifeste também milagres para a honra e glória do nome dele, e para confirmar algumas coisas. Mas a grande atribuição do discípulo é ser discípulo. Você não precisa do milagre para ser discípulo. Você já é discípulo por um milagre. Pastor, isso aí às vezes é difícil, né? Porque se tivesse um milagre, já pensou? Presta atenção. Você chega para a pessoa e fala, vamos aceitar Jesus hoje? O que você quer que eu faça para você saber que ele existe? Ó, transforma a sua Bíblia em ouro. Pã! Ouro. Que fé que houve aqui? Entende? O processo, às vezes, é diferente para cada um. Para alguns, às vezes, vai acontecer um milagre visível e que ele acha extraordinário. Para alguns, é só você estar nesse lugar de uma forma tão milimetricamente planejada e cooperação do Senhor que você não consegue nem ver que foi ele. Mas Deus continua operando. Mas é interessante que Deus chamou para que houvesse ensino e doutrina. Onde há reunião de discípulos, há ensino bíblico. Há palavra. Há o ensino de Jesus. Nunca pode se retirar isso da igreja. Porque nesse ambiente havia comunhão, havia partir do pão, vida de oração, havia temor, como diz o versículo 43, as pessoas respeitavam e tinham noção da grandeza de Deus, não se relacionavam com alguém desconhecido, porque eles conheciam Deus. Mas o que eu acho muito interessante é que Lucas, que é o autor de Atos, se você não teve na quinta passada ou não sabia, Lucas escreve o Evangelho, que leva o nome dele, que é uma pesquisa, e também faz uma pesquisa sobre a igreja. E aí ele chama de Atos do Apóstolo, nós chamamos assim. E Lucas, ele vai registrar pós-pesquisa, ele foi impactado pela igreja. Ele é alguém que aceita Jesus na atuação da igreja, não pelo ministério de Cristo diretamente. E aí ele destaca o versículo 44 e 45 para característica de unidade e cumplicidade da igreja. Olha que interessante. Ele diz que naquela época, todo mundo que cria em Jesus estava junto. E esse estar junto não era só estamos juntos. Eles estavam juntos num nível de compartilhar bens, posses, propriedades. Aqui o nível de intensidade dessa unidade é tão grande que não havia a possibilidade de alguém permanecer necessitado, porque a necessidade de um era a necessidade da comunidade. Se alguém chegava com alguma dor ou necessidade, a comunidade o abraçava e ali dentro não havia necessidade. Isso significa que nessa comunidade de discípulos aconteceu muita coisa. A gente passa aqui e não entende. Presta atenção. Se nós somos aqui 20, conta rápido, somos 20. Se um hambúrguer, para nós comermos à noite, para cada um custar R$20, vou colocar assim, e um de nós não tiver, 19, vamos juntar R$1, um bota 2, para dar R$20 para ele, concorda? Você vai ter que pagar R$20 do seu, e mais R$1 de quem não tem. Se 10 não tiverem, a conta aumenta, porque você vai ter que contribuir com muito mais para aqueles que não têm. Pode chegar um momento que não seja a melhor decisão comprar um hambúrguer, porque você não tem R$20 para o seu hambúrguer, mais 25 para pagar um hambúrguer. Você tem 20, 30. Pode chegar um momento que você não tem condições de ter 25 peças sobressalentes no seu guarda-roupa, vai ter 2. Porque se eu tiver 25 peças, alguém está sem roupa na igreja. Pode chegar um momento que não vai ter mais como fazer o domingo da família e comprar o frango assado, porque se a gente gastar com frango assado, tem gente passando fome segunda sábado. Pode chegar o momento
de você só ter um cobertor, não vai poder revezar, porque se você tiver dois, alguém está sem. Esse tipo de comunidade é o que nós estamos dispostos a viver? Responde não, só tem. Entende o nível de que era essa igreja aqui? De certa forma, não havia salário individual, não havia posse. A preocupação, o nível de amor ao próximo, e eu posso dizer, na minha leitura, a intensidade do que significava Cristo, 2 meses depois que ele morreu, e a visão que a igreja e as pessoas tinham daqueles primeiros discípulos, imputavam um nível de sacrifício completo para ser cristão. Vou mudar. Hoje, o estilo de vida dos discípulos de 2024 não imputam a quem vem, não geram a quem vem uma necessidade de sacrifício total. Como assim? Porque hoje nós acomodamos estilos de vida, de práticas, de escolhas, de comportamento, que não fazem sentido com a vida de um discípulo, mas aceitamos fazer parte porque as coisas são assim. Entenda, e aqui eu não estou falando o que você tem que fazer, eu só estou me referindo. Hoje é viva a discussão se o crente pode beber ou não, ir em festa ou não, ir em bar ou não, fazer tatuagem ou não, namorar ou não, ficar ou não, pode dar beijo ou não. São muitos assuntos que são periféricos da ação, que não eram discussão quando se falava da essência. Porque, querido, quando você tem noção da sua essência de ser discípulo, essas respostas são naturais. Eu não estou falando qual é certo ou errado. Então, por exemplo, devo beber ou não? Querido, o que isso impacta e significa na sua vida com Cristo e com o próximo? Olhe isso e tome a sua decisão. Mas isso é prática. Só que esses discípulos, e preste atenção, tem essa visão. Domingo à noite, já que a gente gosta do domingo. Domingo à noite, Pedrão pregava. Pregava o quê? A mesma coisa de sempre. Jesus veio porque foi prometido, morreu para os que eram seus, eles rejeitaram, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, pregou para a salvação. Aí, quando as pessoas olhavam para Pedro e para a igreja, eles falavam, caramba, esse pessoal está vivendo isso de verdade. Cristo é realmente o centro da vida desses caras. Então eu não tenho escolha de me dizer parte e não ser igual. Só que hoje, o pregador, não vou dizer o pastor não, porque não falar que o pastor se colocando diferente, já tipo do seu coração isso. O pregador sobe, fala sobre transformação completa, e as pessoas olham na igreja e não vê vontade de ser transformado. Hoje, a gente fala sobre amor ao próximo, e pode ser que numa comunidade de 60 pessoas nem todo mundo se sinta amado. Pode ser que o motivo de muitas coisas que a gente não faz é porque a gente não pensou no outro. Entende? Então, quando eu leio Atos dizendo que eles tinham tudo em comum, eu nem espero que a igreja agora pegue a conta, interesse o seu salário, deposita na conta da igreja e distribui isso. Não é isso não. Mas o mínimo que eu espero é que haja um amor ao próximo a ponto de olhar o que você tem e o que você pode ofertar na vida de alguém. Não pense em dinheiro não. Quem aqui tem tempo sobrando, levanta a mão. Sobrando, sim. Ninguém tem tempo sobrando. Isso quer dizer que eu não tenho como te pedir o que te sobra. Eu tenho que te pedir uma escolha. Quem que tem tempo para amar alguém? Todos têm que encontrar tempo. Deus não tem costume de chamar os preguiçosos. Na verdade, é uma fala empresarial. Olha que interessante. Estava vendo um moço falando no Instagram e falou assim, olha, não fale ou não peça para quem está desocupado da empresa resolver um problema. Peça para os ocupados. Por isso que geralmente na empresa tem um que não faz nada, morcega, finge, não faz nada, e tem um que faz 3, 4 coisas. E aí ele que recebe uma quinta coisa para fazer. Por quê? Porque esse cara que está ativo já aprendeu a usar o tempo, o recurso, a disponibilidade para resolver problemas, para ser proativo, para dar... Então se você der mais um problema, ele vai resolver, porque ele não quer ficar com o problema. Ele já entendeu a dinâmica. É assim. Escola, mesma coisa. Gira para lá, gira para cá. São sempre os mesmos 10 é muito. Os mesmos 5 que fazem todos os slides e materiais, sempre o mesmo. Todo grupo, quando se reúne, pode perguntar ao professor ali, pode perguntar a ele. Ele já sabe, ele olha e fala, não fez nada. Morcegou.
leu antes aqui, está fingindo, lendo, e tem um que sabe tudo. Quem que fez o trabalho? Sempre. Você acha que é diferente na igreja? Sempre tem. Os que estão dedicados a EBD, que são mesmo, no culto, que estão aqui para somar, para ser do Senhor, e tem aqueles que não estão ainda, porque não foi transformado nesse nível. Sempre tem, querido. Isso é de qualquer reunião de grupo. Mas quem que acaba fazendo tudo? É quem faz. Porque quem faz paga o preço. Quem faz entendeu o propósito. Quem faz é discípulo. O problema é que numa igreja de 60 e 70, não são 70 discípulos. Talvez 30. Isso quer dizer que de 20 aqui só 10. Cuidado aí. Garante o seu, que os outros 9 aqui vai ter que garantir. E isso, querido, não é falando mal. É porque talvez você nunca tenha sido levado à intensidade de só ter duas opções. Ou você é discípulo à igreja, ou você está brincando, está fingindo. Mas pastor, que fala dura, eu estou há tanto tempo me reunindo com a igreja, está tudo bem. Sabe qual é o problema? Eu sei que às vezes o pregador é duro, mas existe algo que é muito mais duro, que é o juízo final. Chegará um momento que a sua vida vai estar perante Cristo e só vai entrar quem foi salvo por Ele. Mas quem foi salvo por Ele, o Espírito se move dentro. De quem o Espírito se move, ele cumpre a vontade, ele é dirigido pelo Espírito. Ou seja, é impossível que você seja dirigido pelo Espírito e não seja discípulo. Que você seja dirigido pelo Espírito e não multiplique. Seja dirigido pelo Espírito e não dê fruto. Não sacrifique o seu tempo. Não ame. Se nada disso acontece, o maior diagnóstico possível é que você não é dirigido pelo Espírito. E se você não é dirigido pelo Espírito, Romanos 8,14 afirma que você não é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, Ele não é seu pai, você não nasceu dele. Logo, você é filho de outra coisa. Quem não é filho de Deus é filho da ira, da desobediência, é inimigo de Deus. E não há espaço na eternidade para os inimigos. Eu não estou te falando para dedicar a sua vida como discípulo para ir para o céu, mas eu estou falando que aqueles que estão indo para o céu já são discípulos. Não ser discípulo é não estar indo para o céu. E é isso. A Bíblia é isso. Não se preocupar com essa vida transformada é se preocupar com tudo menos o essencial. E é melhor que haja um pregador enjoado por 2, pelo tempo que vocês me aturarem, falando a verdade clara, doendo, remoendo quem tem 20, 15, porque eu estava ontem conversando com Estela, a gente não pode se contentar com isso, tem que ir para outra coisa. Ela, que ideia já teve? Já conversou com alguém? Não, eu acabei de pensar isso agora, deixa eu falar aqui. A gente não tem tempo para perder, querido. Quer dizer que se a gente perceber que algo na nossa experiência de culto não está conforme a vontade de Deus, ou conforme o objetivo de fazer discípulo, eu vou esperar 7 meses para ajustar? Quer dizer que se a minha vida estiver fora, eu vou esperar a próxima onda? Querido, discípulo não se move só por onda, discípulo se move nadando. Quando vem a onda é mais fácil, mas ele nada. O que nós vamos esperar para fazer diferença na vida de alguém? O pastor anunciar, agora eu quero que você entregue o seu casaco preferido para a gente mostrar que ama. Vai esperar esse movimento? Para que tenha 60 casacos e você faz parte? Ser discípulo é chamado para outro nível. Esses discípulos, versículo 45, vendiam tudo. Numa outra época, num outro contexto social, numa outra reação cultural, numa outra expectativa. Talvez muitos faziam isso na utopia de Cristo voltar no amanhã mesmo. Então, para que ter alguma coisa se Jesus volta amanhã? Mas eu te pergunto, para que ter alguma coisa se você vai viver no máximo 100 anos? Se o propósito que você não tem não for para edificar algo eterno, o seu propósito é tão passageiro quanto o seu carro, sua casa, seu emprego, sua aposentadoria, o dinheiro que você tem guardado, sua rua. Não estou falando sobre não cuidar do legado dos seus filhos. Mas estou falando que isso é paz. Igual uva, né? Igual uva. Paz. A Bíblia diz que ser comunidade de discípulos, versículo 46, era transcender ambientes, lugares, transcender rotinas, ir além de estruturas tradicionais, e além de ser igreja por ser igreja. Eu só, sem saber. A Bíblia diz que
Aparentemente, os discípulos gostavam muito de viver junto. Olha só que loucura. Versículo 46. É um povo maluco aqui. Essa igreja é maluco, tá? Diariamente. Alguém que é um estudioso do português. O que significa diariamente? Todo dia. Presta atenção então. Todo dia perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Essa igreja, então, não passava um dia sem estar perto, sem estar conectado de alguma forma. Tinha momentos que eles estavam no templo. E é curioso porque essa igreja aqui, ela está numa cidade única, Jerusalém. Jerusalém tem templo dos judeus. Aqui é tudo judeu. O judeu tinha templo, eles iam no templo. O templo não é igual a gente está aqui, não. O templo de Jerusalém é gigantesco, então eles iam para uma construção gigantesca, iam num cantinho lá e dá-lhe culto ao Senhor, dá-lhe culto a Jesus. No outro dia, 24 horas no dia, vamos lá de novo, vamos embora, vamos se encontrar de novo, toma. Só que da mesma forma que eles cultuavam no templo, eles também iam de casa em casa. Então, eu não sei, pensa comigo a matemática aí. Numa estrutura gigantesca, que é planejada para toda Israel cultuar, cabe 3.120 pessoas. Mas na minha casa, não cabe 20. Eu acho que se botar 10 na sala, alguém vai sobrar. Alguém vai ficar com a perna para fora. 3.120 não cabe nem no prédio, fica todo mundo, cada um por si. Uma galera fica na rua. Diz para mim aí quem tem uma casa que cabe 3.120 pessoas. Levanta a mão aí. Mas ninguém. Então eu só consigo imaginar que para eles estarem partindo o pão de casa em casa, eles não se identificavam ou viviam como igreja só nas grandes reuniões coletivas. A vida que eles tinham como discípulos se resumia às coisas mais simples que eles tinham diariamente no ambiente mais corriqueiro, como tomar café da manhã. A comunidade de discípulos, primeiro era discípulo, depois comunidade. Hoje em dia, às vezes as pessoas são primeiro igreja, para depois pensar se são discípulos. É por isso que famílias não estão sendo transformadas hoje. É por isso que pai e filho não estão sendo transformados hoje. Como assim, pastor? É porque hoje em dia, eu não estou falando sobre a cura, estou falando sobre o que é ser igreja. As pessoas se contentam com uma vida coletiva. A identidade cristã é o coletivo. E aí hoje em dia se admite ministros, pregadores, pastores, líderes, diáconos, obreiros, presbíteros, apóstolos, profetas, papa, padre, toda função que você possa imaginar que seja religiosa, que tenham uma ótima vida coletiva no espiritual. Mas fora isso, não é esperado que alguém que não seja discípulo de verdade parta o pão do dia após dia. Ou seja, se eu te perguntar quanto tempo você passa na reunião coletiva com a sua igreja, você vai fazer uma conta rápida. 2 horas de domingo, mais 2 de EBD, vou colocar aqui 4, mais 2 de quinta-feira, 6. São 6 horas na semana que você se reúne aqui. A grande parte do seu tempo esmagadora, você não está nem aqui, nem reunido semanalmente com os membros da sua igreja. O que você está sendo fora dessa reunião, então? Qual é o nível de dedicação que você tem para que nós tenhamos como nosso título o versículo 47? Como assim, pastor? Versículo 47 de Atos diz que eles louvavam ao Senhor e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Não quer dizer que todo o povo se tornou cristão, mas eles tinham um respeito e relevância e todo o povo olhava para eles e entendia que a vida em Cristo que eles tinham era intensa demais para ser ignorada. Muitos não creram, muitos perseguiram, muitos viraram as costas, muitos não deram crédito, alguns se aproximaram, alguns ouviram um pouco, mas nós não podemos dizer que a igreja em Atos não foi relevante e não viveu a identidade cristã. Querido, onde você está, tem que haver reação à sua vida como cristão. Qual? Não sei. Mas assim, não é possível que você seja cristão e isso não mude nada na sua relação diária, entende?
Ou as pessoas vão gostar muito de você porque você é um cara legal, porque você é um cara legal, ama todo mundo, perdoa, graça e tudo mais. Ou vão querer muito que você faça parte dos grupos. Vão confiar em você coisas que não faz nem sentido. Tipo assim, tem que jogar bola agora, deixa o telefone com alguém. Deixa com o Marcelo, ele é crente, vai roubar. Ué? Ou as pessoas não vão querer estar com você e falam, lá vai fulano que vai orar antes da comida, vai fulano coisa de igreja, tá. Ou vão te perseguir. Ou não vão te colocar numa função importante. Ou você não vai estar em todos os grupos. Alguma coisa vai acontecer em relação a quem está ao seu redor. Mas as pessoas vão ter que respeitar o Cristo da sua vida. Se isso não está acontecendo, você está vivendo errado, alguma coisa não é possível. O efeito de Cristo na nossa vida é muito poderoso para que isso não permeie quem está ao nosso redor. É uma explosão muito grande de transformação para ficar só dentro. Alguma coisa tem que acontecer. Porque você é discípulo. Pastor, nós estamos vendo, entendemos, meditamos, entendemos que tem que ser transformado, vida comunitária, tá? Mas e aí? Para onde essa revelação precisa nos levar? Nós precisamos começar a ter uma capacidade de autoanálise, para que quando nós lemos, estudamos, ouvimos uma pregação, ao ser falado sobre os discípulos de Jesus, isso comece a colocar a nossa vida num espelho sincero, para que eu olhe, caramba, eu preciso melhorar nisso. Não porque você é uma igreja, não porque você é uma comunidade grande, mas porque você é um discípulo com Cristo. Se nós formos um grupo que começa a se preocupar mais com a nossa vida com Deus, com esmero, zelo, dedicação, e o quanto isso impacta o meu dia a dia com o outro, naturalmente a comunidade vai colher os frutos disso. Se você quiser que a comunidade evangélica cura cresça em algum aspecto, numérico, vida no espírito, qualidade de ensino bíblico, vida de oração, discipulado, seja lá qual for esse parâmetro que você tem, a forma que você tem para fazer a diferença é você viver o seu crescimento, a sua profundidade e se dedicar para que pessoas ao seu redor vivam a mesma coisa. Ou seja, uma igreja muda quando, ao invés de cada membro ser uma pergunta ou uma questão, é uma resposta ao que Deus tem. Então, para 60 pessoas mudarem, começa com cada um de uma mudança individual. E depois há uma reunião de 60 pessoas transformadas. Aí sim, começa a ter um rebuliço espiritual, a coisa começa a ser diferente. Porque a igreja não é uma comunidade de pessoas que se tornam discípulos, mas são discípulos que não conseguem conviver se não reunidos como comunidade. Pode ficar de pé? Vamos ficar de pé então?